Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós trouxemos uma dica de como fazer uma capa, fazendo a junção dos tecidos, sem precisar fazer bainha e nem fazer aquela parte de dobra, sobreposição, essas coisas, tá? Então a gente vai começar montando toda uma capa. Aí pro próximo vídeo a gente vai estar ensinando a fazer a costura dessa capa. Espero que vocês gostem da dica, ok? Então o que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma capa, tá? Para caderno, para folha A5, 2 pedaços de papel craft de aproximadamente 25 por 35. Vamos precisar de estilete, cortador circular, para quem gosta de trabalhar com cortador circular, dobradeira, se necessário, pedaços de tecido a seu gosto, uma régua milimetrada, um pincel, gabarito de 1,5 de largura, a nossa cantoneira, espátula de silicone, rolinho e cola. Vamos colocar o material todo para esse lado. Vamos lá. Vou usar aqui, a princípio, só uma das folhas. Aqui também, para quem gosta, uma base de corte é bem interessante estar usando nesse momento, tá? Eu vou começar aplicando cola. Deixa eu virar pra cá. Em uma das capas. Como a nossa capa ela é cortada com faca de corte vinco, o que acontece? Essa parte aqui é a parte mais arredondadinha do papelão, por conta da pressão da faca que faz na hora do corte. Então é por ela que eu vou começar colocando a cola, porque ela vai ficar colada no papel craft. Na hora de umedecer o rolinho, a gente vai entrando com o rolinho aos poucos na cola, não deixando ele muito úmido, tá? Porque vai ser papel com papel que eu vou estar colando, então não precisa ter excesso de cola. Porém, gente, não tirem toda a cola que tá no rolinho para poder aplicar no papelão, porque o que acontece? Essa cola que vocês colocaram e esticaram muito, elas vão entrar em ponto mordente muito rápido, então não vai ter umidade suficiente para selar a fibra do papel com fibra de papel, ou às vezes fibra do tecido com a do tecido. Então eu coloco sobre a peça, desviro, primeiro passo a mão, em seguida bem firme a espátula, se houver alguma bolinha, alguma coisa assim e tiver necessidade, a gente vem com a dobradeira, que ela é melhor para tirar do que a própria espátula, tá? Aqui, entre a lombada e essa capa, eu vou usar o espaço de 3 milímetros para estar fazendo a colagem. Venho aqui. Aperto. Também desviro. Primeiro a mão e em seguida eu vou com a espátula. Por que eu tô fazendo esse tipo de colagem no papel craft inteiro? Porque por 2 motivos. Eu não quero só um pedacinho de papel para fazer a junção das 3 partes, porque eu não quero ter a cor diferente se eu estiver usando um tecido claro aqui entre papel e papelão, e também não quero sentir a saliência entre eles. Então toda vez que eu não quero que o encalhe fique em evidência aqui desse lado, eu sempre vou trabalhar com papel craft inteiriço, porque daí eu coloco tudo aqui na cor do papel, então não tenho diferença nem de cor e nem de saliência, tá? Na hora de umedecer, deixar o papelão bem distribuído, a cola nele. De novo, espaço de 3 milímetros e faço a colagem da outra parte da capa. Desvira, passa a mão novamente. Na sequência, com a ponta do estilete, a gente vai cortar isso aqui totalmente rente, sem deixar nenhuma rebarba do papel. Às vezes, se necessário, vocês pegam um pedacinho de lixa e passa a lixa, tá? Porque daí ela vai continuar arredondadinha
e não fica com sobra nenhuma. Assim também não altera o papelão. Fiz isso, qual que vai ser o próximo procedimento? Como eu falei pra vocês no início, vocês vão aprender a fazer junção aqui na lombada, tá? Aqui no dorso, com um tecido principal aqui, o outro aqui e um diferente aqui no meio. E para isso a gente vai precisar então de 2 tecidos. Um na largura de 9 centímetros, que eu vou usar aqui de largura. O que sobrar para cá vai ser mesmo o restante da capa. E eu nunca faço a laminação do tecido em papel. Como que eu faço? Vocês podem observar que aqui ele vai estar um pouquinho mais escuro que aqui. Por que que tá escuro aqui? Porque eu fiz a laminação com a própria cola, tá? Eu peguei cola, passei aqui na borda, esperei secar. A mesma coisa eu fiz desse outro lado, por quê? Porque daí eu consegui cortar, deixar ele bem certinho, olha, sem que o tecido desfie. Então o que que eu vou fazer? Eu vou estar mostrando pra vocês como eu cheguei nesse resultado. Eu vou pegar um pouquinho de cola, passo somente 2 dedinhos, tá? De um jeito onde a gente só passe na borda. Ó, vai ficar exatamente assim. Quando a gente vai trabalhar com tecido e a gente não conhece o tecido, o que acaba acontecendo? O tecido ele pode ficar mais escuro que o outro. Então, vocês sempre façam um teste num pedacinho de tecido assim, pra quê? Porque daí a hora que secar, ele escurecer aqui e escurecer aqui atrás também, que seria a frente do nosso trabalho, isso significa que vocês vão ter que passar cola nele inteiro. Se você passou cola, ele secou, mas só escureceu aqui e aqui o seu trabalho ficou normal, então vocês podem trabalhar assim sem precisar colocar cola em tudo. Então isso faz com que o tecido ele fique firme. Eu chamo muito que eu faço laminação com a própria cola. Então eu faço isso num tecido de 9 centímetros, tanto de um lado quanto de outro, só que daí a gente corta com 11, porque daí quando ele estiver seco eu vou cortar certinho, então eu vou cortar pra dentro, então vai ficar com 9. E no nosso tecido principal, eu também escolho 2 bordas, né? Pra fazer de um lado e no outro, também na outra ponta. Eu não preciso fazer dos 2 lados. Feito isso, a gente vai pegar a capa. E desse lado aqui, eu só vou pegar aqui a lapiseira. Olha só. Com a régua milimetrada, eu vou dividir o espaço de 9 centímetros. Então, olha, daqui pra cá eu tenho 9. Então, esse pedaço eu tenho que dividir 9 para as 2 capas. Na minha aqui, ela tá dando uma diferença de 2, quase 2,9 para cada lado. Então, eu vou riscar de um lado aqui. Eu não preciso riscar do outro lado, tá, gente? Vou dar o mesmo espaço de 2,9 aqui embaixo também. Aí vocês podem perguntar, Lê, mas por que você tá marcando aqui se você vai colar o tecido desse lado? Justamente por isso, pessoal, porque na hora que eu for colar o tecido, eu vou estar vendo onde ele vai ser centralizado. E eu não risquei marcando esse lado, porque eu sei, se eu tenho 9, eu dividi 9, o restante que sobrar vai ser realmente a sobra que eu vou ter. Então, na hora de acrescentar a cola, a gente ultrapassa onde a gente riscou, para ter certeza que toda a volta do tecido, principalmente as bordinhas, vão ficar coladas, tá? Ó. Aí a gente pega o tecido. Vocês não vão ver, mas eu já mostro pra vocês, tá? Eu coloquei final do tecido com o final, com o comecinho do meu risco. E aqui também a mesma coisa. Então, desviro, passo a mão verticalmente sobre a minha capa, tá? Ó. Então, tá vendo? Então, eu tenho certeza que ela colou inteirinha, porque, olha, a cola tá além do tecido. Passo a espátula também de leve, sem esticar muito. Pra fazer a colagem da outra parte, eu vou aplicar a cola sem encostar com a cola no tecido.
Olhem só, eu passei cola, mas ela só veio até aqui, ó. Ela não encostou no meu tecido. Vou pegar aquele tecido que já tá com aquela colinha seca e vou passar um pouquinho na borda dele, onde tá com aquela parte durinha. Vou colocar aqui e vou fazer a junção. Gente, a minha mão tá na frente, mas eu já vou tirá-la. Ó, eu mantenho essa parte aqui levantada e vou puxando o tecido até que ele encontre com o outro. Isso evita dele ficar sobreposto e você consegue, aí a gente levanta e termina de abaixar todo o restante dele. Eu costumo passar muito a dobradeira em seguida, porque o que acontece? Quando a gente faz, como a gente umedeceu tanto o papel como o tecido, eles têm a tendência de retrair, né? Então eu passando bem firme a parte da dobradeira, faz com que a cola penetre mais rápido na fibra do papel e ele, a hora que dá uma certa encolhida, ele não vai separar uma ponta da outra do tecido, tá? Faço a mesma coisa do outro lado, aplico cola. E passo um pouquinho de cola somente na borda, que é onde a gente não conseguiu encostar ali, tá? Fazemos de novo o mesmo procedimento, ó. Eu encosto o tecido, não deixo sobrepor nada e vou, ó, só puxando com a pontinha do dedo, até que eles fiquem unidos, porém não sobrepostos. Quando a gente faz esse trabalho, o que é legal é que a gente só põe fita, né? Se realmente você quiser decorar o trabalho, não porque o trabalho tá feio e precisa ser escondido a emenda. Olha, então ele fica totalmente sem saliência nenhuma, ainda mais quando o tecido é da mesma espessura. Após toda a aba do tecido cortada e os cantinhos também cortados, a gente vai começar a virar as abas. Pessoal, muita gente pergunta qual aba vai virar primeiro. Não tá certo nem tá errado você virar essa primeiro ou virar essa primeiro. Porém, tem o lado estético do nosso produto. Se a minha frente é essa e eu virar essa daqui primeiro, então esse tecidinho ele vai ficar de frente, o corte de frente para você. Então, esteticamente, lógico que vai ficar mais bonito você virando essa aba, a aba superior primeiro, para depois virar a sua frente, porque daí eu não tenho emenda nenhuma voltada para frente do meu caderno, para a hora que a gente abre o caderno. Então, por esse motivo, eu viro sempre a aba superior e depois a posterior, para depois fazer as laterais, tá bom? Então, olha só, vamos colocar cola. A largura da cola sempre na mesma largura do tecido. Passa um pouquinho de cola dentro do encalhe. Também faz aquela sujeirinha na diagonal com a cola e na espessura do papelão. Com a espátula eu vou virando. Viro aqui e por último aqui embaixo. Entro só um pouquinho, para que eles não afastem um do outro aqui em cima. E na hora de trabalhar com a espátula aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Lembra aquela sujeirinha que eu acabei de passar? Então eu vou encostar a espátula bem retinha na espessura do meu papelão, vou descer e vou apertar. Automaticamente, ela aqui vai ficar totalmente coladinha na espessura do papelão e o tecido sobre ele mesmo aqui, tá? De novo, ó, eu encosto a espátula retinha, desço e aperto, tá? Então isso vai dar um acabamento melhor no trabalho de vocês, ó. Faço a sujeirinha na diagonal, sujo o encalhe. De novo, sempre de baixo para cima, limpando a espátula. Nunca faz assim e sai puxando tudo. Por quê? Porque às vezes o tecido deixa de ter o contato aqui na espessura e não colando. Então dá aquela impressão de que a capa ficou torta, sabe? Porque não ficou colado. Então eu sempre saio com a espátula lá de baixo
e subo, tá? Quando vocês terminarem de colar essa parte aqui, o que vocês vão fazer? Não passem cola nesse tecidinho que tá aqui dobrado, porque quando a gente vem com esse aqui, ele não completa o tecido inteiro. Então, por conta disso, eu só contorno isso aqui com a cola, olha. E onde eu deixo de passar aqui, é onde eu vou sujar aqui o tecido, ó. Não precisa pegar cola para fazer isso, tá? É só realmente uma sujeirinha. De novo, de baixo para cima. E desse lado a mesma coisa. Então, capa acho que todo mundo já sabe fazer, tudo bonitinho. O interessante dessa dica de hoje é realmente a parte da junção, né, de um tecido com o outro. Caso tenha algumas coisinhas aqui, a gente corta, né, para não marcar o nosso acabamento da contracapa. Ó, tira tudo, pelinho. Então, olha só, a emenda ficou. A emenda, eu não tenho degrauzinho nenhum aqui, nem aqui, tá? Não precisei fazer sobreposição e nem bainha para um tecido ficar assim bonitinho com o outro, ok? Então, agora a gente vai fazer a parte de acabamento da contracapa. Eu geralmente não uso papel cartão. Por quê? Porque eu acho que é muito trabalho, né? Então, de você cortar papel cartão, colocar aqui, virar a aba, cortar diagonal, tudo. Eu trabalho muito com papel craft, por ele ser um papel mais resistente, tá? Então, ó, vou deixar reservado aqui o meu caderno. Aquele outro papel craft que eu falei da medida, ele é exatamente só um pouquinho maior, olha, que o tamanho da minha capa. Não precisa ser muito maior, tá no meio centímetro em volta maior, pra gente já é o suficiente. Vou pegar um pedacinho de tecido que também seja do mesmo tamanho que ele, sempre maior que a nossa capa. Pra mim também o papel craft não tem lá nem direito nem avesso, pelo menos para esse trabalho. Agora eu tô com a parte grande e eu não vou demorar trabalhando com a cola. Então o que eu sempre faço? Eu umedeço muito bem o rolinho. Vocês percebam que a minha bandejinha, ela tá fixada aqui na mesa, porque isso evita de eu tirar a mão do trabalho e ficar segurando a bandeja, tá? Então isso eu também ganho tempo na hora da produção da minha peça. Então vocês viram, eu umedeci bem, passei uma, duas, umedeci de novo, 3, 4. E eu não volto com o rolinho, tá, gente? Ó, 5, 6. Vou umedecer mais uma vez, pra depois voltar espalhando totalmente a minha cola. Aí vocês podem perguntar pra mim, Lê, mas não tem muita cola aí? Aí eu vou responder pra vocês, não. Eu preciso de uma quantidade de cola suficiente, gente, que penetre tanto na fibra do meu papel, como na fibra do meu tecido. Olha só. Ok? E realmente que um cole no outro, porque não adianta eu ficar aqui com o rolinho só te passando cola e tirando toda a cola que tem no rolinho. Essa cola, ela vai entrar em ponto mordente muito rápido. Então não vai dar tempo de selar a fibra das duas peças que eu tô trabalhando, nem do papel e nem do tecido. Então eu faço isso, vocês viram, coloquei sobre o tecido, não desviro ainda, passo primeiro a mão muito vagarosamente, sem força, porque não é a quantidade de cola que mancha o nosso trabalho, e sim o jeito que ela é manuseada sobre o mesmo, tá? Se eu percebo que eu passei muita cola, o que eu faço? Eu vou levemente, vou fazendo carinho até sentir que ela tá deslizando bem. Aí, tranquilo, ela não vai manchar. Porque a gente vê muito, usa tal marca de cola, que tal marca de cola não mancha, usa tal marca de cola que... Enfim, isso é tudo tabu, gente. Vocês podem trabalhar com qualquer tipo de cola, desde que saibam manusear a cola, nenhum tipo, nenhuma marca vai fazer manchar ou sujar o seu trabalho, ok? Olha só, depois de ter feito isso, eu desviro e estico todo o tecido do outro lado. Ele não mancha, mas aqui ele já tá todo manchadinho, né? Mas ele não mancha por conta da cola nem nada. O que eu faço em seguida? Com o meu tecido já um pouquinho seco, a gente espera mais ou menos uns 2 minutinhos, vai pegar a capa, nunca risquem a capa com o tecido virado para baixo, por quê? Porque se eu vou riscar aqui meu papel,
Na hora que eu riscar e for colar o meu tecido aqui dentro, olha só, o lado que tá da direita vai vir pra cá, ó, pra baixo. Então, se eu colei a minha capa torta, a minha contracapa também vai ficar colada torta, porque ela não vai achar o formato da capa. Então, qual que é a dica? A dica é sempre colocar o tecido virado para cima, porque a hora que eu for colar ele aqui dentro, eu só vou devolver ele no lugar. Eu não vou precisar inverter. Porém, eu também sempre tenho que fazer uma marcação. Por quê? Porque ainda pode correr o risco de eu fazer isso aqui, ó. E daí fica torto do mesmo jeito se eu colei a capa torta. Ainda mais porque nós, seres humanos, não temos simetria na mão, né? Então, isso já é um defeito nosso. Então, para evitar trabalho torto, vamos trabalhar com cautela. Risco todo em volta. Como eu já marquei os lados da minha peça, o que eu vou fazer? Cortar o excesso, fazendo o seguinte. Como essa aqui é uma régua milimetrada, ó, daqui, dessa pontinha para esse primeiro pontilhado aqui, ela tem 3 milímetros. Daqui para esse pontilhado aqui, o mais espaçado, ela tem meio. Então ela tem assim, 3, meio, 7, 1. Eu vou fazer o seguinte, não vai dar para vocês verem, mas eu vou encaixar os esquinhos de 3 milímetros de um lado e vou cortar. Olha, agora acho que dá pra ver um pouquinho melhor, ó, o que eu cortei. 3 milímetros deste lado também. Sempre que eu tiver que deslocar, eu desloco a régua e nunca o cortador, tá, pessoal? Para poder completar aqui o meu corte. Já desse lado, eu vou cortar meio centímetro. E deste outro lado também meio centímetro. Prontinho. Com tudo cortado, então o que eu fiz? Tirei 3, meio, meio. Porque daí a minha contracapa não vai ficar tão pra dentro e também não tão rente a minha capa. Olha só. Ela vai ter, eu vou colar e vou mostrar pra vocês direitinho como ela vai ficar, ok? Então, novamente, a gente passa a cola da mesma maneira que eu mostrei pra vocês. Só tirar isso daqui, porque precisa apertar, vai ficar melhor. Ó, 1, 2, de novo vou me descer muito bem, 3, 4, 5, 6. E agora eu volto só espalhando, porque daí não dá tempo da cola entrar em ponto mordente, ela não vai secar. E aqui fica um pouquinho só para eu retocar a cola, então não preciso ficar me matando. Ó, seguro aqui e já vou aplicar ele direto aqui. Distribuo tudo bonitinho. Se eu achar que tá tudo certinho, o que eu faço? Já vou mostrar pra vocês aqui centralizado, só um minutinho. Deixa eu só virar aqui, que daí vai ficar melhor. Pronto. A gente passa bem firme a espátula. Eu sempre pego agora a dobradeira para ele assentar melhor. Passo todo em volta. Ó, aqui eu dou uma leve vincada com a ponta da dobradeira, né? Porque daí facilita a abertura e o fechamento. Então a capa ficou assim, pessoal, olha. Tá vendo como aqui dentro fica tudo bonitinho, tudo certinho. E uma coisa que é bem legal, olha, sem volume nenhum, tá? Tá dando pra ver? Então é isso. Então aqui ficou a dica da junção. Então voltando, recapitulando, a gente vai pegar 2 pedaços de tecido, um
com 11 centímetros, mais 2 dedinhos além da nossa capa. Eu vou passar cola dos dois lados, esperar essa cola secar. Vou pegar o tecido principal também, passo cola, 2 dedinhos de cola com rolinho, não deixe essa cola ultrapassar para o lado de baixo, para não sujar e nem manchar esse tecido. Também espera secar. Secou, vai cortar esse de 11, vai deixar ele com 9 centímetros de largura e maior que a capa normalmente, porque esse maior a gente tira com a reguinha. E daí também corta e acerta esse daqui. Então os dois estando bem certinhos, vocês vão ter aqui uma junção perfeita, não tem volume nenhum, dependendo até do tecido que a gente faz. As pessoas acham e falam assim, nossa, o que é isso, né? Eu fiz um outro dia que eu deixei ele cheio de listrinha, mas tudo com retalho de tecido. Gente, ficou um caderno maravilhoso, cheio de junção, e as pessoas não acreditam que foi feita a junção dessa maneira. Então você não precisa pôr fita se não quiser pôr fita, porque só para esconder um acabamento. Então foi a dica de hoje da nossa capinha. Não esqueçam, próximo vídeo vai ser eu ensinando a fazer uma costura aqui, nessa capa, hein? Um beijo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha, porque é através deles que eu vou continuar fazendo mais vídeo, hein, pessoal? Um beijo, fiquem todos com Deus e obrigada!